Quando a gente pensa em conflito entre países, normalmente a gente pensa na guerra. A gente já estudou nos livros de história a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e várias outras guerras que andam pipocando pela história da humanidade. Isso não é novidade desde que mundo é mundo. Porém, nós estamos na era da informação e as guerras agora são travadas também pelo mundo digital. Não só a guerra, mas também como as soluções ou até o terrorismo. E sempre quando tem algum escândalo envolvido na era digital, a gente pensa que o Anonymous vai fazer alguma coisa. Que é aquele grupo que ficou conhecido por usar aquela máscara do filme V de Vingança e que faz várias ações, derrubar site de governo, derrubar sistema bancário. Eles acabaram virando um personagem na nossa cabeça. Mas a grande verdade é que a gente não sabe muito sobre eles. O que eles fazem de fato? Quem são eles? Como eles começaram? E por que hoje eles são muito mais perigosos para o mundo do que já foram antes? Porque tem exemplos históricos que provam isso. Hoje, no Nerd Show, você vai descobrir quem está por trás da máscara, a verdadeira face do Anonymous. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? É muito engraçado que quando a gente fala em hacker, vem logo uma imagem na nossa cabeça, né? É aquele cara de óculos com o cabelo, pode ser pra cima ou pra baixo, pro lado, dependendo do que a mamãe dele resolveu que ele vai vestir naquele dia. Ou aquele capuz digitando muito rápido, que nem nos filmes, que parece que eles nem sabem que tecla que eles estão teclando, né? E eles estão invadindo, quebrando as suas senhas, roubando o seu dinheiro. Mas nem sempre é assim. E nem começa do mesmo jeito que a gente imagina, né? O conceito de hacker não vem muito de ser um ladrão ou um golpista. Vem muito de fazer piadas. Parece que não tem muito a ver, mas tem bastante. Isso começa lá nos anos 50, no MIT, que é um instituto muito conceituado de tecnologia dos Estados Unidos, onde inclusive eu já falei num vídeo aqui falando sobre a cultura nerd, que vou deixar o vídeo aqui para você ver, que alguns alunos mais excluídos, mais inteligentes pra caramba, formam um grupo de modelismo de trenzinho. É, o ferromodelismo, né? O que ninguém sabia é que nas horas vagas eles faziam várias invasões nos computadores lá do campus para poder fazer várias coisas que eles queriam, né? Ou seja, fazer uma pegadinha com alguém, ou até mesmo criar seus próprios videogames, porque o primeiro jogo meio que saiu de lá. I started talking up the idea of having a spaceship trainer. Spaceships were very much in the news. After talking it up for 8 weeks or so, I finally got shamed into writing code. And in the fall of 1961, I had a demonstration program that had 2 spaceships which could maneuver around the screen and could fire torpedoes at each other. An intergalactic dogfight. And they would call it Space War. Por que isso? Porque a gente que é brasileiro tem aquela questão da zoeira, né? A zoeira sem limite? Pois é. Ô, viado! Não, chamei um só. Falei mais que um. Viado, rapaz! Viado! Por que viado? Você é viado! Você é viado! Peraí! Para! Ah! Viado! Corno! Ah, viadão! Mas os estudantes dos Estados Unidos têm aquela cultura de fazer como se fosse trote, pegadinha. E algumas coisas ficaram historicamente muito conhecidas. Tinha um carro que eles penduraram de fora de uma janela lá nos Estados Unidos. Tinha gente que colocava o carro em cima do teto de uma construção histórica. Então, assim, o grande lance de hackear era fazer alguma coisa pelo impacto, pela piada. Mas claro que eles só começaram essa paradinha virtualmente, né? E a coisa foi evoluindo ao longo do tempo, até que isso se desdobrou e novos conceitos começaram a ser utilizados. Por exemplo, o hacktivismo. O que significa isso? Parece aquela doença, não, tá com hacktivismo, esse aqui realmente não vai sobreviver. E morreu. É como se fosse um ativismo hacker. E o primeiro grupo que cunhou esse termo foi o Cult of the Dead Cow, ou seja, o culto da vaca morta. Um nome que daria muito certo a uma banda brasileira dos anos 80. Qual era o conceito? Era lutar por algum conceito e usando armas? Não, usando a tecnologia, o conhecimento, ou vamos dizer, a trollagem, né? Porque agora nós já somos tiozão, a gente pode falar a trollagem, que nem o Jornal da Globo falando sobre a trollagem no século XXI. Ou seja, a base estava toda pavimentada. Quem viria mais tarde ia encontrar um caminho bem longo, mas bem mais fácil.
Beleza, mas como que surgem esses grupos? O pessoal que tá lá na faculdade, ele meio que tem um grupinho lá e fica fácil deles se encontrarem para fazer alguma coisa, né? Mas e o Anonymous, que é uma entidade meio que global, porque não tem o Anonymous só dos Estados Unidos, tem o Anonymous Brasil, o Anonymous Tunísia, Turquia, Irlanda, tem pra tudo quanto é lado. A internet é uma grande aldeia global, como diriam os livros de história dos anos 90. Como o próprio conceito hacker, isso tudo começou como uma grande brincadeira, mas uma brincadeira bem séria e bem pesada. Você já ouviu falar num site que chama 4chan? Pensa que esse site é como se fosse um fórum grande, né, que você pode abrir lá discussões sobre coisas, mas era mais para postar foto, e mais especificamente foto de anime. Era baseado lá em anime, o pessoal gostava muito de Nani! Aí eles postavam fotos lá, isso gerava as trends, e eles começavam a comentar. Só que esse site foi criado por um cara que tinha 15 anos, que é o Christopher Paul. Christopher, com seus 15 anos, falou assim, bom, o certo a se fazer aqui, eu vou programar esse site, mas até hoje ele é bem assim, vamos dizer, arcaico. E nesse sentido, as pessoas podiam se cadastrar lá, porém podiam não se identificar, ou seja, não tinha aquela questão de ter o nome da pessoa e a fotinha dela, que nem tem um Facebook, um Orkut ou qualquer coisa assim. Como que isso aparecia para eles? Anônimos, ou seja, as pessoas elas eram anônimas. E com isso você já consegue conectar Lé com Cré, né? O nome vem daí, mas também o peso também vem dessa prática. Por quê? Porque pensa num cara que é presidente de um time de futebol muito grande, né? Porque os clubes brasileiros devem pra caramba. E quando é associação, eles são eleitos lá por voto e dá 3 anos, 4 anos dependendo, troca o presidente e vem o outro. Aí ele vê a dívida que o outro deixou. Mas ele era só, tava passando, não tinha problema, não tava no nome dele, né? Mas pensa alguém que comprou um time de futebol. Ah não, agora eu sou o dono, eu tenho que zelar por isso aqui, porque a minha reputação está em jogo. Quando as coisas são meio passageiras, né? As pessoas não se importam muito. Então é aí que as pessoas começam a fazer coisas que são, no mínimo, duvidosas, né? Mas além das fotos de anime, lá também tinha um tópico que era como se fosse o B-board, que chamava. É como se fosse o fora do tópico original, né? O lado B do site. Pois bem, o que era feito nesse B-board? As pessoas tinham um senso de humor mais ácido, vamos dizer assim, e colocavam lá tudo que podia ser execrável na internet. Sabe aquela coisa que daria cancelamento, aquela piada que você faz no boteco com seu amigo? Eles postavam lá. Só que a coisa perdia um pouco do limite, né? E a maioria dos memes que você conhece aí, desde a origem da internet, eles surgiram meio que lá no 4chan, eles só foram evoluindo. Essa comunidade do 4chan, eles eram muito engajados em fazer a próxima piada, melhorar a piada. Eles queriam causar um efeito que chamava lose, que vem de LOL, que LOL é rir pra caramba desse negócio. Mas lose, eles mudaram pra ser um negócio assim, causar uma vergonha muito grande em alguém, vamos dizer. Vai parecer que eu sou chique, mas tem uma palavra no alemão que ela define muito bem esse conceito, que é Schadenfreude. Gostou do meu sotaque? Que é como se fosse sentir prazer com a dor alheia, sabe? A vergonha alheia. Aí eles ficavam assim, a piada funcionou. 4chan is also very known for acts of trolling. Trolling is a fucking art. Trolling is getting the person you're talking to get as pissed off as they possibly can, and for no reason except for your own enjoyment. Maybe you're trying to illustrate a point, but it's mostly for your own enjoyment. Mas como que isso, um fórum, evolui para um grupo? Evolui quando alguém pensa numa piada mais grandiosa. Todo mundo lá tinha o nome de Anonymous. E sugeriram que, e se esse Anonymous fosse uma pessoa que estivesse fazendo essas coisas? Como se nós fôssemos o Anonymous, porque olhando de fora, você pensava, olha o tanto de coisa que esse cara postou. E quando muita gente tá lá unicamente pela piada e não tá com a cara exposta, eles começam a pegar mais pesado e tentar aí cutucar outras pessoas. A verdade é que eles começaram a fazer um tipo de bullying virtual. Por exemplo, tinha um jogo que chamava Rabo Hotel, que lá no fórum, como tinha muita gente, eles combinaram, vamos todo mundo entrar com um uniforme lá, com um personagem e travar a piscina. Tinha um tanto de menininho que gostava de jogar lá o Rabo Hotel e tal, mas eles falaram que não podia entrar na piscina, travaram a piscina toda, e essas brincadeiras deles eram todas arquitetadas com bastante gente. And I think that was a real landmark because it was when they were able to see that, you know, they can use their numbers to do something really interesting and really disruptive. So we blocked the entrance to their pool, and that just pissed them off so fucking much. It was fucking beautiful. That was fucking just wonderful.
Wonderful times. Those kids love that pool. They love the shit out of their pool. E quando eles começaram a escalar isso começou a chamar a atenção da mídia, que tratava isso muito como, por exemplo, uma Record entendendo a violência nos jogos. A popular new video game actually allows you to be a terrorist and kill people. Take a look. The controversial new video game is called Modern Warfare 2, and it is flying off the shelves. But is this fantasy game just a little too real? And is it appropriate? Mas ao longo do tempo, essas piadas começam a escalar para alguma coisa mais séria. A gente pode falar que os Estados Unidos é como se fosse um grande celeiro pra doidão, né? Nossa senhora, o que tem de doidão lá, que fala umas asneiras, né? Que fala coisas sobre racismo, racial, supremacia. Eles têm um histórico de ter algumas organizações que são meio antissemitas, assim. E tinha um cara que se chamava Hal Turner, que por acaso era um radialista. E o que ele falava no programa de rádio dele? Bastante coisa que não faz o menor sentido e não devia ser dita mais. Has begun an integration program where they try and purposely lower standards to bring more blacks and quote-unquote diversify the campus. And by the end of the next 5 years, they intend to bring over 9,000. Mas ele basicamente fazia um programa sobre supremacia branca. Tipo assim, ele fala que os brancos são superiores, ele fala sobre que o Holocausto foi uma fraude. Você já viu aquela série The Boys? Pois é, que tem uma Firecracker lá, que ela tem um programa de rádio que fica falando pros americanos e não sei o quê. Eu tenho certeza que foi inspirado nisso aí, porque é exatamente a mesma coisa. Olha o tipo de coisa que o cara fala. I believe Barack Obama is genetically incapable of exercising the power necessary to govern the most complicated nation on earth. And I think part of the reason he's incapable of doing it is because of racial genetic inferiority. Is that clear enough for you? O que aconteceu? Tava lá o fórum, né, dos anônimos lá, acontecendo as coisas, e começaram a ver esse cara, e perceberam o que ele tava falando. Eles foram por causa do que ele tava falando? Não, mas eles perceberam que quando eles iam atrás dele para fazer alguma piada, ele pegava ar, ficava nervoso e começava a responder. E se você responde uma zoeira, com certeza vão pegar mais pesado com você. A partir de um determinado momento, unindo o útil ao agradável, né, eles começaram a pegar pesado com esse cara, ligando diretamente pro programa, pedindo pizza pro programa, começaram a trollar o cara assim, mas pesado mesmo, a ponto de quebrarem o e-mail dele e descobrirem que também o Hal Turner era pago pelo FBI para continuar fazendo o programa, para que essas pessoas que compactuassem com ele saíssem das suas tocas e eles pudessem prender todo mundo, né? Ele ganhava um dinheiro, ele era meio ameaçado, ele era um agente duplo, mas ele não tem nada de legal não, viu, gente? Esse cara, ele é... Nossa senhora. Só que de um grupo de fazer zoeira, até fazer essa zoeira com uma pessoa que era considerada persona non grata, né? Algumas pessoas começaram a olhar pro Anonymous, né? Como se fosse uma coisa mais ativista, meio justiceiro, meio Batman, sabe? E aí tem uma divisão bem clara. As pessoas que vêm pela zoeira, que formaram um grupo, e as pessoas que, nossa, isso é ativismo, eu quero entrar e fazer isso também. E elas começam a se juntar. Mas com certeza o capítulo que colocou o Anonymous no mapa foi o capítulo com a Cientologia e o Tom Cruise. O que aconteceu? O Tom Cruise, pelo menos na época que foi gravado esse vídeo, ele fazia parte da Cientologia, que algumas pessoas consideram como se fosse uma religião, tem algumas pessoas que consideram como se fosse uma seita. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não pagam imposto por ser uma religião. Em outros lugares é uma organização com fins não lucrativos. Mas o ponto todo é que eles têm várias crenças meio diferentes, assim, que, por exemplo, tem a ver com alienígenas e com um karma da alma imortal. É uma coisa meio ficção científica, que a gente pode falar isso depois. Mas saiu um vídeo do Tom Cruise falando sobre isso. E num estilo bem assim, vamos dizer, você tem que mudar o seu mindset. E o vídeo parece que é um filme com Jack Black no elenco. I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn. And because a Scientologist does, or she has the ability to create new and better realities and improve conditions. I do what I can, and I do it the way I do everything. It's just... É droga.
Mas o pessoal da cientologia, eles não são conhecidos muito por ser aquele pessoal que gosta de uma piada não, sabe? Eles vão bem atrás de quem tá falando mal deles, e eles queriam tirar esse vídeo do Tom Cruise do ar, mas já tava caindo na internet. Eles começaram a tirar os vídeos da internet, processar todo mundo e etc. E o que acontece? O pessoal do Anonymous não tava nem aí pro vídeo. Aconteceu aquele efeito Barbra Streisand. Você já ouviu falar nisso? Que a Barbra Streisand lá tiraram uma foto de uma construção da casa dela, alguma coisa assim, e que ela começou a reclamar. Falou assim, eu quero que tire do calendário de tal coisa, porque eu não quero que apareça, eu não autorizei. E tinha sido baixada essa foto 6 vezes. Mas depois que ela falou sobre esse assunto, aí o negócio começou a tomar uma proporção e virou um caso mundial, coisa que ela não queria. E foi o que aconteceu. Quando a cientologia ficou pé da vida com aquele vídeo, aí que o pessoal começou a prestar atenção. Aí quando eles falaram isso, o pessoal lá no fórum falou assim, olha só galera, estão censurando a nossa internet aqui, ó, não quer que a gente veja esse vídeo não. O que a gente devia fazer? Não fazer nada ou tentar azucrinar a vida dessa cientologia para eles verem o que é bom pra tosse. E eles fizeram de tudo para atrapalhar essa cientologia. Travaram as linhas do 0800, fizeram ataque DDoS, que é um negócio que todo mundo fala assim, o ataque, sofreram ataques hackers. Sabe o que é o DDoS? Teve um cara que ele meio que foi contratado pelo fórum, né, para fazer um programa para eles, que era o Low Orbit Ion Cannon, que é como se fosse naquelas histórias que tem uma arma mortal, a arma mais poderosa de todas, a destruidora de planetas. Eles fizeram isso e distribuíram isso para todo mundo. O que isso faz? Quando você coloca um site lá e aperta vai, ele fica fingindo que tá entrando no site toda hora, tipo dando F5, atualizar. Quando muita gente faz isso ao mesmo tempo, o servidor não aguenta e derruba o site, coisa que eles fizeram com o site da cientologia. E o Anonymous é muito conhecido pelo vídeo ameaçador que eles soltam, né, com meio que umas frases chiques de efeito, e foi a primeira vez que eles lançaram um vídeo. Hello, leaders of Scientology. We are Anonymous. Over the years, we have been watching your campaigns of misinformation. Anonymous has therefore decided that your organization should be destroyed. For the good of your followers, for the good of mankind and for our own enjoyment. You have nowhere to hide. Because we are everywhere. You will find no recourse in attack. Because for each of us that falls, 10 more will take his place. Só que o terceiro vídeo é o grande divisor de águas. Be very wary of the 10th of February. Anonymous invites you to join us in an act of solidarity. Anonymous invites you to take up the banner of free speech, of human rights, of family and freedom. Join us in protest outside of Scientology centers worldwide. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Eles pensam, bom, a gente podia ir fazer um protesto ao vivo. Vamos falar no fórum, ver quem que aparece para ver se a gente consegue um número de pessoas para fazer protesto na frente das sedes da cientologia ao redor do mundo. As expectativas de quem viu isso na época eram muito baixas, né? Even after watching the video, it's like, yeah, this is great, but who's actually gonna do it? Who's gonna step up? Are people actually gonna get out of their house? And I guess we were really affected by the stereotype of that whole community, that being internet nerds, that too afraid to leave their mom's basements. I figured maybe 15 nerds from every city somewhere might show up and wear their masks at a building for a while and leave. No one thought that they were going to come out. Como é que o pessoal vai sair da internet para ir lá fazer? Será que isso vai dar certo? Rapaz, pior que deu, viu? I remember thinking like, oh fuck, like, am I going to be the only one in the park? Am I going to walk to Scientology with fucking 6 or 7 people? Then I get up and I start walking around and I see there's a lot of green balloons over there for some reason. On the other side of the park, there was like fucking 200 people. There was Guy Fawkes masks everywhere. And I'm like, holy shit, this is huge. There's a fucking lot of us. That's pretty good. Tinha gente nos Estados Unidos, em várias cidades, e com um grande destaque para Los Angeles, que tinha mais de 1000 pessoas, em Israel, Austrália, Londres, tinha gente em todo lugar, a cientologia ficou maluca. Foi um grande evento, muitas pessoas se conheceram, a aliança deles ficou mais forte e eles perceberam que tinham um certo poder nas mãos. Vamos dizer que isso foi a grande liga que juntou os anônimos. Mas, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? E a perseguição aos membros
voz do Anonymous começou bem pesada. Tanto é que eles receberam várias cartas, né, da cientologia falando sobre processo e tal, e algumas pessoas até molduraram isso, né, como se fosse uma medalha de honra ao mérito. Mas aconteceu um grande movimento também, uma separação do joio do trigo, ou do joio do joio. Você lembra que eu te falei que depois daquele primeiro momento, as pessoas viram aquilo que seria um grupo ativista de fato e entraram para fazer parte daquilo? Muitas pessoas não entendiam o conceito original do Anonymous e essas pessoas que entraram pensaram que essas pessoas só pela zoeira estavam atrapalhando o grupo, que era uma coisa ativista, e acabou gerando um conflito. O conceito original desse movimento foi meio que jogado no chão, e a partir daí uma coisa nova ia surgir. No ano de 2010, talvez você lembre de um termo que ficou bem famoso, que era o Wikileaks. Isso não era um termo, na verdade era um movimento também, que era um movimento para liberar 400 mil documentos top secret dos Estados Unidos. Vários planos secretos, várias coisas que ninguém devia ver, teoricamente. Eles acharam que a informação era livre e todo mundo tinha que ter acesso. E o pessoal da Anonymous, olha o Wikileaks aí, garboso, que bonito, formoso. Só que eu não preciso falar que isso incomodou bastante gente, né? Gente da mais alta importância tanto para o país como também financeiramente, porque várias empresas que andam debaixo das asinhas desse pessoal aí, né? The WikiLeaks website released nearly 400,000 secret U.S. files on the Iraq war late today. It was the largest leak of classified U.S. files in history. Lots of things which were understood in private and may have been not even talked about explicitly. Suddenly they're out there in the cold light of day, and it's going to make some governments and some individuals very uncomfortable. Só que o WikiLeaks, ele era financiado por doações, sabe? Que nem você vai lá no Wikipedia e fala assim, gostaria de doar pra gente, pra continuar mantendo o serviço e etc. Pois é, e vendo esse movimento, os métodos de pagamento de doação não quiseram se associar ao WikiLeaks, ou seja, deixaram de prestar esse serviço e não tinha como você fazer mais doação para ele. Quando o Anonymous olha para isso, fala assim, não. Tem um tanto de site nazista aí, né, que eles até mandaram lá, que tem possibilidade de fazer doação, por que o site da informação livre não pode? E eles começaram com um novo alvo. Deram até um nome, Operation Payback, contra os métodos de pagamento. Quem que entrou no alvo deles? Principalmente PayPal e Mastercard. O PayPal, por exemplo, eles derrubaram. E você deve imaginar como que deve ser um problemaço para eles que o site caia, porque é um método de pagamento global. Eles fizeram mais uma vez o tal do ataque DDoS, né? Que é aquele negócio de ficar apertando F5, só que é uma máquina que fez isso. E agora, uma organização mais poderosa, com mais membros e um direcionamento só, aquilo ali só podia ficar mais poderoso. E ficou. A partir desse momento, o Anonymous fica conhecido globalmente como uma força da natureza, ou vamos dizer, da internet, né? Porque a gente tem que entender que no mundo conectado, quem tem informação tem poder. E quem consegue modelar essa informação, ou pelo menos sabe lidar com os meios dessa informação, com certeza leva uma certa vantagem, né? Ninguém mais gere nada sem estar online ou ter um sistema envolvido. Isso dá muito poder para eles. Mas quando um grupo tem tanto poder e tantos membros, vamos dizer que o ego sobe, né? E as grandes organizações normalmente começam a ruir por dentro, coisa que também aconteceu com eles, com a grande divisão. O que aconteceu? Dentro do Anonymous tinha várias comunidades, vários membros e aquelas panelinhas. Vamos dizer que uma panela mais radical decidiu que ia criar um novo grupo, se separou e deu um nome, o LulzSec, que era o Luz, que era aquele termo lá da piada, né? Security. Isso aconteceu em maio de 2011. Só que esse pessoal era meio, vamos dizer, black bloc. Eles meio que não estavam muito nem aí, sabe? Eles atacavam empresas grandes, bancos. Teve um vazamento, inclusive, da Sony, de várias contas dos usuários. Também foi a caca desse pessoal aí. E também colocaram notícias num site falando que o Tupac estava vivo e estava lá na Nova Zelândia. Mais um pouco ia falar que ia jogar no Vasco, né? E o líder desse grupo era um cara chamado Sabu, que era meio misterioso na internet, mas era meio que cultuado na internet dentro do grupo. Era como se fosse um grande líder, um guia, aquela pessoa que liderava os ataques e todo mundo tinha o máximo respeito por ele. Eles nessa onda aí maluca acabaram atacando o site da CIA, que eu não preciso falar que é uma das coisas mais
mais importantes dos Estados Unidos, né? O negócio do mais alto calão governamental. Só que aí eles mexeram com o pessoal errado, né? E mesmo sendo um pessoal com vários talentos hacker, o Sabu caiu numa bobagem, né? Ele esqueceu de ligar o VPN um dia que ele fosse entrar na internet. O que aconteceu? A CIA viu o númerozinho dele, viu de onde estava vindo e baixou lá na casa dele. Quando abre, pensa que vai ver o caos, o gênio do crime. Mas era um cara de 20 anos, bem nerdolinha, que tinha 2 sobrinhas que tinha que cuidar e que ficou todo transtornado quando eles apareceram por lá. Aí eles deram opção pra ele, né? Ou você toma 124 anos de cadeia por causa dos negócios que tá fazendo, ou você ajuda a gente. Ele trabalhou 9 meses como agente duplo para poder expor todo esse grupinho, esses parceiros deles, que a maioria inclusive foi presa. Esse evento, ele foi muito importante para a história desse grupo, porque a partir daí, o Anonymous, mesmo que isso seja uma coisa fora do original, ficou paranoico, porque eles não sabiam em quem podiam confiar. Todos eram anônimos, mas quem dentre desses anônimos que não é alguém infiltrado que vai fazer alguma coisa? Para quem eles podem se abrir? Como eles podem se organizar? Um grupo sem confiança é um grupo sem objetivo e principalmente tem as mãos atadas. Só que a gente pode entender isso como o fim do Anonymous, que aconteceu entre 2011 e 2012 ali, né? Mas a verdade é que não. De lá pra cá essa bandeira se envolveu em outros eventos. Mas depois dessa dissolução, entre aspas, que realmente o Anonymous ficou muito perigoso. E a gente tem que entender bem, porque medo a gente tem que ter. Por que eu tô te falando isso? Porque hoje o Anonymous é muito mais perigoso do que quando ele era organizado pelo fórum ou antes daquela treta toda. Tem um exemplo histórico que vai ilustrar perfeitamente o movimento que acontece hoje. Já ouviu falar nos piratas? É, pirata mesmo, sabe? Aquele das, não os torrent, não, embarcação. O pessoal ia lá, saqueava os barcos que estavam passando as cargas e tinha aquela bandeira, né, que se chama Jolly Roger, que é a caveira que originalmente tinha uma ampulheta e toda preta, né, com os ossos cruzados ou espadas. O fato é que não começou daquela forma. Os piratas sempre existiram, né? Só que os piratas, cada um tinha sua própria bandeira. Então, o Barba Negra tinha uma bandeira, o Barão Vermelho, eu sei que não é pirata, mas ele tinha uma outra bandeira. Se eu quisesse fazer também uma bandeira do Nerd Show e fazer uma pirataria do Nerd Show. E essas bandeiras, elas tinham um significado, que era o seguinte: o barco se aproximava um do outro e tinha uma bandeira lá. Se ele tirasse essa bandeira e hasteasse uma bandeira vermelha, o pau ia cantar, que iria dizer que eles iam invadir, entrar em combate, e o pau ia cantar feio. Só que nessa época, a Marinha Britânica, que era a grande joia da coroa, o negócio a maior do mundo, e eles não queriam muito saber de francês, e falaram assim, o que? O Jolly Roger. É o Jolly Roger esse negócio aí. E em 1700, o Emanuel Wynne, na costa de Cuba, criou essa bandeira, que era uma bandeira preta com a caveira e uma ampulheta. Por quê? Ele tava lá com o barquinho dele, chegava perto, uma outra bandeira e colocava a bandeira preta, né? Quer dizer, a morte tá aí, você tem tempo para pensar, você vai entregar a mercadoria ou o pau vai cantar? Quando eles não respondiam, passava esse tempo, ele subia a bandeira vermelha e o pau ia cantar. Por que eu tô te contando essa história que parece não ter nada a ver? Porque ela tem muito a ver. Quando as pessoas começaram a ver aquela bandeira pirata preta, com aquele símbolo, e associaram a pirataria, eles falaram assim, ó, aquela bandeira dá muito mais certo, ela é muito mais ameaçadora, esse método aqui é muito bom. E todos os piratas que tinham uma outra bandeira começaram a aderir àquela bandeira para usar esse método. Agora, aquele símbolo representava todos os piratas, que eram muito conhecidos como inimigos públicos, ou seja, era a escória da sociedade. Mas o que eles começaram a fazer? Como os piratas eram a escória da sociedade e os países tinham alguns conflitos entre eles, em vez de eles chegarem lá e falar que atacaram um país com outro, não, oh meu Deus, você viu? Foram os piratas. Eles colocavam os navios do país lá, punham a bandeira pirata, atacavam e a culpa era dos piratas, não fui eu que fiz nada disso não. Pra você ter uma ideia, a Inglaterra, ela pegava os piratas e dava um título de corsário, né, para eles detonarem outros navios. Mas eles sabiam que tinha muito valor nos navios ingleses, eles colocavam bandeirinha pirata, roubavam quem tava pagando eles e depois faziam, olha, foram os piratas, né? Coisa que tem acontecido muito com o Anonymous. Pensa só, se você é um país que tem um inimigo, tá querendo atacar esse país, como ninguém sabe quem é o Anonymous, se você usa a bandeira do Anonymous, não foi o meu país que te atacou, foi o Anonymous. E se suspeita que vários dos ataques dos Anonymous hoje em dia que tem esse nome ou essa bandeira são
uma cobertura perfeita para pessoas que têm um motivo nada bom querendo colocar a culpa em alguém que nunca vai levar a culpa. A verdade é que o Anonymous parece que nunca vai acabar de fato. Enquanto alguém tiver interesse e uso, eles vão sempre continuar por aí com a máscara do V de Vingança. It's one voice. It's not individual voices. That's why we don't show our faces. That's why we don't give our names. We're speaking as one, and it's a collective. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!